Imagine descobrir que a pessoa que você mais confia, que dorme ao seu lado todas as noites, que conhece cada detalhe da sua vida, é capaz de cometer o crime mais brutal que você pode imaginar. Em maio de 2012, o Brasil foi apresentado a uma das histórias criminais mais chocantes de sua história, o caso Elise Matsunaga. Uma mulher aparentemente comum, mãe dedicada, esposa exemplar, que em uma noite transformou seu apartamento de luxo em São Paulo no cenário de um dos crimes mais bárbaros já registrados no país. O que você está prestes a descobrir vai além de um simples homicídio. Esta é a história de como o dinheiro, o poder e os segredos podem transformar um casamento em uma armadilha mortal. Mas espere até descobrir o que realmente aconteceu naquela noite de maio e como uma mulher conseguiu enganar a polícia, a mídia e o Brasil inteiro por dias. Elise Araújo Kitano Matsunaga parecia ter a vida perfeita. Aos 38 anos, era casada com Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro de um império alimentício avaliado em bilhões de reais. Moravam em um apartamento de luxo no Higienópolis, bairro nobre de São Paulo, com a filha pequena do casal. Para quem olhava de fora, eram a família perfeita da alta sociedade paulistana. Marcos Matsunaga, de 42 anos, era o presidente da Yoki Alimentos, empresa fundada por seu avô japonês, que se tornou uma das maiores do setor alimentício brasileiro. Homem de negócios respeitado, ele havia transformado a empresa familiar em uma potência nacional, com produtos presentes em praticamente todos os lares brasileiros. Elise, por sua vez, tinha uma história diferente. Nascida em uma família de classe média no Paraná, ela havia trabalhado como enfermeira antes de se mudar para São Paulo. Foi em uma festa da alta sociedade que conheceu Marcos e rapidamente se apaixonaram. O casamento em 2004 parecia um conto de fadas. A enfermeira que conquistou o coração do milionário. Mas por trás da fachada de perfeição, o casamento dos Matsunaga escondia segredos sombrios que ninguém imaginava. Marcos tinha um lado que poucos conheciam. Era controlador, possessivo e tinha problemas sérios com álcool e drogas. Elise, por sua vez, descobriu que a vida de luxo tinha um preço muito alto a pagar. Na noite de 19 de maio de 2012, algo aconteceu no apartamento dos Matsunaga, que mudaria tudo para sempre. Mas o que realmente aconteceu naquela noite de maio só seria descoberto dias depois, quando a polícia começou a desvendar uma das mentiras mais elaboradas da história criminal brasileira. Era um sábado, quando Elise ligou para a família de Marcos, dizendo que ele havia viajado a negócios para o Acre. Ele saiu de manhã cedo, explicou ela com voz calma e natural. Disse que voltaria na segunda-feira. Vocês sabem como ele é com os negócios. A família achou estranho. Marcos sempre avisava sobre suas viagens com antecedência, sempre deixava contatos, sempre mantinha comunicação. Mas Elise parecia tão natural, tão convincente, que ninguém questionou inicialmente. Durante todo o fim de semana, Elise manteve a farsa. Postou fotos nas redes sociais, levou a filha para passear, conversou normalmente com amigos e familiares. Quando perguntavam sobre Marcos, ela repetia a mesma história. Viagem de negócios no Acre. Ele está muito ocupado, mal consegue atender o telefone. Mas na segunda-feira, quando Marcos não apareceu no escritório da Yoki, os funcionários começaram a se preocupar. Ele nunca faltava ao trabalho sem avisar, nunca deixava reuniões importantes em aberto. Os sócios da empresa tentaram contatá-lo, mas o celular estava sempre desligado ou fora de área. Foi aí que a família decidiu procurar a polícia. Na terça-feira, 22 de maio, 3 dias após o suposto desaparecimento, foi registrado um boletim de ocorrência. Elise acompanhou a família à delegacia, interpretando perfeitamente o papel da esposa preocupada. Ele disse que ia para o Acre, mas é estranho mesmo. Ele sempre liga, sempre mantém contato. Estou muito preocupada. A investigação inicial focou na suposta viagem de negócios. A polícia checou aeroportos, hotéis, contatos empresariais no Acre, mas não havia nenhum registro de Marcos Matsunaga em lugar algum. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. Mas o que a polícia não sabia é que enquanto eles procuravam Marcos pelo Brasil inteiro, ele estava muito mais próximo do que imaginavam. E o que Elise havia feito com o corpo do marido
era tão chocante que nem os investigadores mais experientes estavam preparados para descobrir. Enquanto a polícia vasculhava o país atrás de Marcos, Elise continuava sua performance de esposa preocupada. Ela dava entrevistas para a imprensa, chorava nas câmeras, implorava por informações sobre o paradeiro do marido. Sua atuação era tão convincente que até mesmo investigadores experientes acreditavam em sua sinceridade. "Por favor, se alguém souber de alguma coisa sobre meu marido, me ajudem", dizia ela em uma entrevista que rodou o país. "Minha filha pergunta pelo pai todos os dias. Eu não sei mais o que dizer para ela." Mas a investigação começou a tomar um rumo diferente quando os detetives decidiram analisar mais profundamente a vida do casal. Vizinhos relataram que na noite de 19 de maio de 2012, haviam ouvido discussões vindas do apartamento dos Matsunaga. Alguns mencionaram gritos, barulhos estranhos, mas nada que parecesse fora do comum para um casal que ocasionalmente brigava. A polícia também descobriu que Marcos havia sacado uma grande quantia em dinheiro na sexta-feira, véspera do desaparecimento. Eram mais de R$100 mil em espécie, uma quantia suspeita para uma suposta viagem de negócios. Foi então que os investigadores decidiram focar na própria Elise. Sua história começou a apresentar inconsistências. Ela disse que Marcos havia saído de manhã cedo, mas as câmeras de segurança do prédio não mostravam nenhum registro dele deixando o edifício no sábado. Quando confrontada com essa evidência, Elise mudou sua versão. "Assim, ele saiu na sexta-noite", corrigiu ela. "Eu me confundi com os dias, estou muito nervosa." Mas as câmeras também não mostravam Marcos saindo na sexta-noite. Na verdade, as últimas imagens dele eram de sexta-feira, durante o dia, chegando em casa do trabalho. Depois disso, nada. A pressão sobre Elise aumentou quando a polícia descobriu algo ainda mais perturbador: pesquisas no computador da família sobre como fazer um corpo desaparecer e decomposição de cadáveres. As buscas haviam sido feitas no fim de semana, exatamente quando Marcos supostamente estava viajando. Mas o que realmente quebrou a farsa de Elise foi uma descoberta macabra que a polícia fez em uma estrada isolada na Grande São Paulo. Na quinta-feira, 24 de maio, 5 dias após o desaparecimento de Marcos, um morador de Cotia, na Grande São Paulo, fez uma descoberta que mudaria completamente o rumo da investigação. Caminhando por uma estrada de terra isolada, ele encontrou várias sacolas plásticas espalhadas pela mata. Quando abriu uma das sacolas, o homem se deparou com algo que o fez vomitar imediatamente: pedaços de um corpo humano, braços, pernas, torso, tudo cuidadosamente cortado e embalado separadamente. A cabeça estava em uma sacola à parte, permitindo a identificação. Era Marcos Kitano Matsunaga. A cena do crime era ainda mais chocante do que os investigadores imaginavam. O corpo havia sido esquartejado com precisão cirúrgica, usando ferramentas específicas. Cada parte estava limpa, embalada separadamente, como se fosse um procedimento médico. A polícia percebeu imediatamente que quem havia feito aquilo tinha conhecimento anatômico. Quando a notícia chegou à delegacia, Elise estava lá, mais uma vez dando seu depoimento como esposa preocupada. A reação dela ao saber da descoberta foi o que finalmente a entregou. Em vez de desespero ou choque, ela demonstrou uma frieza antinatural, quase alívio. "Então ele está morto?", perguntou ela com uma voz estranhamente calma. "Quem poderia ter feito uma coisa dessas?" Mas a polícia já sabia quem havia feito. As evidências eram esmagadoras. As pesquisas no computador, as inconsistências na história, o conhecimento anatômico necessário para o esquartejamento e, principalmente, o fato de que Elise era enfermeira e tinha acesso a instrumentos cirúrgicos. Confrontada com todas as evidências, Elise finalmente quebrou. Mas o que ela confessou foi ainda mais chocante do que qualquer investigador poderia imaginar. Quando finalmente encurralada pelas evidências, Elise Matsunaga decidiu contar sua versão dos fatos. Mas o que ela revelou chocou até mesmo os investigadores mais experientes, acostumados com os piores crimes. Foi legítima defesa.
disse ela com uma frieza que gelou o sangue dos presentes. Marcos estava me agredindo, ameaçando me matar. Eu atirei para me defender. Segundo Elise, na noite de 19 de maio, Marcos havia chegado em casa alcoolizado e drogado, como acontecia frequentemente. Eles começaram a discutir sobre dinheiro, sobre o comportamento dele, sobre o futuro da família. A discussão escalou para agressão física. Ele me bateu, me jogou no chão, disse que ia me matar, que ia tirar minha filha de mim. Eu peguei a arma dele e atirei. Foi em legítima defesa. Mas se a morte de Marcos poderia ser explicada como legítima defesa, o que aconteceu depois não tinha justificativa alguma. Elise confessou que, após atirar no marido, ela passou a noite inteira esquartejando o corpo no banheiro do apartamento. Eu entrei em pânico, explicou ela. Sabia que ninguém ia acreditar em mim. Marcos era rico, poderoso, respeitado. Eu era só uma enfermeira, então decidi fazer o corpo desaparecer. Usando seus conhecimentos de anatomia e instrumentos cirúrgicos que havia levado para casa, Elise passou horas cortando o corpo do marido. Ela limpou cada pedaço, embalou separadamente e, na madrugada de sábado, dirigiu até Cotia para descartar os restos mortais. Pensei que ninguém ia encontrar. Pensei que ele seria apenas mais um empresário que desapareceu. Mas o que mais chocou os investigadores foi a frieza com que ela descreveu todo o processo. Não havia remorso, não havia trauma visível. Ela falava sobre esquartejar o próprio marido como se estivesse descrevendo um procedimento médico de rotina. A confissão de Elise revelou também outros segredos sombrios do casamento. Marcos era viciado em cocaína, frequentava prostitutas e havia ameaçado várias vezes tirar a filha dela caso ela pedisse o divórcio. O casamento de conto de fadas era, na verdade, um pesadelo de violência doméstica e manipulação psicológica. Mas ainda havia mais revelações chocantes por vir, que mostrariam que nem tudo na confissão de Elise era verdade. Durante os interrogatórios, a polícia descobriu inconsistências na confissão de Elise que levantaram dúvidas sobre suas verdadeiras motivações. A investigação revelou que, além dos problemas conjugais, havia questões financeiras complexas envolvendo o patrimônio da família Matsunaga. Marcos estava passando por dificuldades empresariais. A Yoki enfrentava problemas financeiros e ele havia contraído dívidas pessoais significativas. Pior ainda, ele estava considerando vender sua participação na empresa, o que deixaria Elise sem acesso à fortuna familiar. A polícia descobriu também que Elise havia contratado um advogado especialista em divórcio apenas 2 semanas antes do crime. Ela estava planejando se separar, mas sabia que, devido ao regime de casamento, não teria direito a uma parte significativa do patrimônio. Se ela se divorciasse, sairia praticamente sem nada, explicou o delegado responsável pelo caso. Mas como viúva, ela herdaria tudo. Essa revelação mudou completamente a perspectiva sobre o crime. Não era mais apenas um caso de legítima defesa que saiu de controle. Era um assassinato premeditado, motivado por ganância e pela perspectiva de perder acesso a uma fortuna de bilhões. A investigação revelou ainda que Elise havia pesquisado sobre venenos e métodos de assassinato semanas antes do crime. Ela havia estudado cuidadosamente como cometer o crime perfeito, como fazer um corpo desaparecer, como enganar a polícia. O mais chocante foi descobrir que ela havia ensaiado sua performance de esposa preocupada. Vizinhos relataram que, nos dias anteriores ao crime, ela havia praticado expressões de tristeza e desespero no espelho, como uma atriz preparando um papel. Quando confrontada com essas evidências, Elise manteve sua versão de legítima defesa, mas sua frieza antinatural e a falta de emoção genuína convenceram os investigadores de que estavam lidando com uma assassina calculista. O julgamento de Elise Matsunaga se tornaria um dos mais acompanhados da história judicial brasileira, revelando detalhes ainda mais perturbadores sobre a personalidade da mulher que enganou o país inteiro. O julgamento de Elise Matsunaga começou em dezembro de 2016, mais de 4 anos após o crime. O caso havia se tornado uma obsessão nacional, com milhões de brasileiros acompanhando cada detalhe do processo. A cobertura midiática era intensa, transformando o tribunal em um verdadeiro circo. Elise chegou ao julgamento mantendo sua versão de legítima defesa,
mas sua equipe de advogados sabia que seria difícil convencer o júri. As evidências de premeditação eram esmagadoras, e a frieza com que ela havia esquartejado o marido chocava até mesmo os defensores mais experientes. Durante o julgamento foram revelados detalhes íntimos e perturbadores sobre a vida do casal. Testemunhas relataram episódios de violência doméstica, mas também revelaram o lado calculista e manipulador de Elise. Ela sempre foi muito inteligente, muito controlada, disse uma amiga da família. Nunca demonstrava emoções verdadeiras, sempre parecia estar representando um papel. O promotor apresentou evidências devastadoras. As pesquisas no computador, os preparativos para o crime, a performance ensaiada de esposa preocupada. Ele argumentou que Elise havia planejado o assassinato cuidadosamente, motivada pela ganância e pelo medo de perder acesso à fortuna da família. Esta não foi legítima defesa, declarou o promotor. Foi um assassinato frio e calculado, executado por uma mulher que viu o marido apenas como um obstáculo entre ela e uma fortuna de bilhões. A defesa tentou retratar Elise como uma vítima de violência doméstica que agiu em desespero. Eles apresentaram evidências dos problemas de Marcos com drogas e álcool, suas ameaças, seu comportamento violento. Mas o que mais impressionou o júri foi o depoimento da própria Elise. Durante horas, ela relatou sua versão dos fatos com uma frieza que gelou a sala. Não havia lágrimas, não havia emoção genuína. Ela descrevia o esquartejamento do marido como se estivesse relatando um procedimento médico. Eu fiz o que tinha que fazer para me proteger, disse ela, sem demonstrar qualquer remorso. Se fosse hoje, faria tudo de novo. Essa falta de remorso foi o que finalmente convenceu o júri. Em dezembro de 2016, Elise Matsunaga foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Mas a história de Elise não terminou com a condenação. O que aconteceu depois revelaria ainda mais sobre a verdadeira natureza desta mulher que chocou o Brasil. Após a condenação, Elise foi transferida para a penitenciária feminina de Tremembé, no interior de São Paulo. Lá, ela rapidamente se adaptou à rotina prisional, demonstrando a mesma frieza e capacidade de adaptação que havia mostrado durante todo o processo. Na prisão, Elise se tornou uma figura controversa. Alguns detentos a admiravam por sua inteligência e educação, outros a temiam por sua frieza antinatural. Ela nunca demonstrou remorso pelo crime, nunca chorou pela morte do marido, nunca expressou arrependimento. Ela é diferente de todas as outras presas, relatou uma funcionária da penitenciária. Não demonstra emoções, não fala sobre o crime, não parece afetada pelo que fez. É como se fosse uma pessoa normal que simplesmente cometeu um crime e seguiu em frente. Elise passou a trabalhar na biblioteca da prisão, ajudando outras detentas com questões legais e educacionais. Sua formação em enfermagem também tornou-a útil na enfermaria, onde atendia presas doentes com a mesma competência fria que havia demonstrado a esquartejar o marido. O caso continuou repercutindo na mídia brasileira. Documentários foram produzidos, livros foram escritos e a história de Elise se tornou um estudo de caso em universidades de psicologia e criminologia. Especialistas debatiam se ela era psicopata, uma sociopata ou simplesmente uma mulher que havia sido levada ao limite pela violência doméstica. Em 2021, quase 10 anos após o crime, a Netflix lançou um documentário sobre o caso que se tornou um dos mais assistidos da plataforma no Brasil. Elise Matsunaga era uma vez um crime. Apresentava entrevistas exclusivas com a própria Elise, revelando ainda mais detalhes sobre a personalidade e motivações. No documentário, Elise mantinha sua versão de legítima defesa, mas sua frieza continuava chocando os espectadores. Ela falava sobre o crime sem demonstrar emoção, como se estivesse discutindo o tempo. Eu não me arrependo de ter me defendido, disse ela nas entrevistas. Me arrependo apenas de não ter encontrado uma forma melhor de lidar com a situação. Essa falta de remorso genuíno continuou intrigando psicólogos e criminólogos. Alguns argumentavam que Elise sofria de um transtorno de personalidade que a impedia de sentir empatia ou remorso. Outros acreditavam que sua frieza era uma máscara para proteger uma psique frágil. Mas, independentemente das teorias psicológicas, uma coisa era certa: Elise Matsunaga havia se tornado um dos criminosos mais fascinantes e perturbadores da história brasileira. Hoje, mais de uma década após o crime que chocou o Brasil, Elise Matsunaga continua cumprindo sua pena na penitenciária de Tremembé. Ela tem direito à progressão de regime em 2024, o que significa que poderá sair da prisão em regime semiaberto,
trabalhando durante o dia e retornando à prisão à noite. A perspectiva de sua libertação gera controvérsia. Muitos acreditam que ela não demonstrou remorso suficiente para merecer a liberdade. Outros argumentam que ela cumpriu sua pena de acordo com a lei e tem o direito à progressão de regime. A filha de Elise Marcos, hoje adolescente, vive com a família paterna e mantém contato limitado com a mãe. A criança, que tinha apenas 1 ano quando o crime aconteceu, cresceu sabendo que sua mãe matou e esquartejou seu pai. O impacto psicológico dessa realidade é algo que ela carregará para o resto da vida. O patrimônio da família Matsunaga foi objeto de uma longa batalha judicial. A Yoki foi vendida para a General Mills em 2012, poucos meses após o crime, por mais de R$1 bilhão. Elise, como viúva, tinha direito a uma parte da herança, mas a família de Marcos contestou, argumentando que ela não poderia se beneficiar financeiramente de seu próprio crime. O caso Elise Matsunaga mudou para sempre a forma como o Brasil vê crimes passionais e violência doméstica. Ele mostrou que nem sempre a mulher é a vítima, que a violência pode vir de qualquer lado e que por trás de uma fachada de normalidade podem se esconder os instintos mais sombrios da natureza humana. A história também levantou questões importantes sobre saúde mental, transtornos de personalidade e o sistema de justiça criminal. Como a sociedade deve lidar com criminosos que não demonstram remorso? Como distinguir entre legítima defesa e assassinato premeditado quando há evidências de violência doméstica? Especialistas em psicologia criminal continuam estudando o caso, tentando entender a mente de uma mulher capaz de esquartejar o próprio marido com a frieza de um cirurgião. Alguns a classificam como psicopata, outros como sociopata, e alguns acreditam que ela simplesmente desenvolveu mecanismos de defesa extremos para lidar com anos de abuso. Independentemente do diagnóstico, uma coisa é certa: Elise Matsunaga representa um dos casos mais complexos e perturbadores da criminologia brasileira. Sua história serve como um lembrete sombrio de que nem sempre conhecemos verdadeiramente as pessoas mais próximas de nós, e de que por trás de um sorriso pode se esconder uma mente capaz dos atos mais terríveis. O caso continua fascinando e horrorizando o público brasileiro. Ele nos força a confrontar questões desconfortáveis sobre natureza humana, justiça e a capacidade que todos nós temos para o bem e para o mal. Quando olhamos para Elise Matsunaga, enfermeira, mãe, esposa aparentemente dedicada, somos forçados a questionar nossas próprias certezas sobre quem são as pessoas ao nosso redor. Será que realmente conhecemos nossos cônjuges, nossos amigos, nossos familiares? Ou será que todos nós somos capazes de esconder segredos sombrios por trás de uma máscara de normalidade? A história de Elise nos ensina que a linha entre vítima e algoz pode ser mais tênue do que imaginamos, e que a justiça nem sempre é clara quanto gostaríamos que fosse. Num mundo onde a violência doméstica é uma realidade trágica, o caso Matsunaga nos lembra que devemos sempre questionar as aparências e buscar a verdade mesmo quando ela é mais perturbadora do que a ficção. Se você conhece alguém em um relacionamento abusivo, não hesite em oferecer ajuda. E se você está vivendo uma situação de violência doméstica, saiba que existem recursos e pessoas dispostas a ajudar. A Central de Atendimento à Mulher, 180, funciona 24 horas e pode fornecer orientação e suporte. O caso Elise Matsunaga nos ensina que o silêncio pode ser mortal, mas a busca pela verdade e pela justiça podem salvar vidas e prevenir tragédias futuras.